Pessoal, a gente está subindo muito a régua nesse episódio. A gente recebeu aqui Thaís Beleze, acredita nisso? A gente falou sobre vídeo, sobre tudo que envolve vídeo, produção, distorção de imagem, mas principalmente como você pode usar o vídeo como ferramenta para o teu desenvolvimento. Perde não esse episódio. A seu favor, vamos lá, hein, gente? Beijo, até! A gente se identifica com gente, com ser humano, a gente não se identifica mais com aquele comunicador que está lá só passando, ditando algo. A gente quer diálogo, a gente quer conversa. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um Work for Soul podcast. Muito felizes porque você está chegando com a gente no vídeo de hoje. Quem vai chegando? A gente sempre pede, deixa seu like, se inscreva no canal, assim você ajuda esse conteúdo a se propagar pelo YouTube e pelas plataformas de streaming de áudio. Nós estamos presentes em quase todas. Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Márcio Monson e hoje muito felizes porque temos um tema muito legal, que é justamente uma área de aprendizagem para nós aqui do próprio Work for Soul, porque é essa exposição no vídeo, essa forma de se comunicar em áudio e vídeo. Não é isso, meu amigo Adeildo Nascimento? É isso, a gente vai misturar um podcast, um episódio com uma consultoria online. Temos uma consultoria gratuita hoje. A Thaís veio especialmente com segundas intenções. A gente tem segunda intenção. Inclusive, eu acho que tá ficando difícil ter roupa para participar já desse. Esse é um ponto, né? Podia nos dar umas dicas, porque hoje eu fiquei naquela, né? Olhando vídeos anteriores para ver se eu não ia repetir. Porque a gente tem o prazer de receber Thaís Beleze. Thaís, que legal, seja muito bem-vinda. Puxa, muito, muito obrigada. Eu tô aqui me segurando para não entrevistar vocês, mas só uma pergunta, gente. Vocês estão se gostando de ver no vídeo? Como é que tá essa experiência de vocês? Eu não curto, não. Não curte, não, né, eu falo Del? assim, a minha careca é muito brilhosa. E já não é de hoje que eu tenho para trazer o pozinho da Jo, e eu esqueço sempre. Mas olha, a iluminação ajuda. É um desafio, sabe, Thaís? Porque nós, aqui na Select, há uns 7 anos atrás, vimos o movimento do vídeo crescendo, né, nas redes sociais e na comunicação empresarial também. E aí eu me empolguei todo. Fui no Mercado Livre, comprei câmera, tripé, iluminação. Gente, ficou 5 anos, nós não engatamos a rotina e o hábito de desenvolver vídeos, justamente por essa dificuldade, essa barreira que nós temos justamente de se expor, né? E a gente ia gravar, e começava a rir, não conseguia. E foi com a nossa parceria, com o nosso amigo Adeildo, a gente conseguiu quebrar, né, esse estigma e conseguir criar uma rotina e um hábito. E hoje, toda semana, nós estamos produzindo vídeo não só do Work for Soul, como outras frentes da empresa. Então, como é um desafio nessa barreira, eu também não gosto de me olhar muito na câmera. É que ele chegou à conclusão que ele não queria passar vergonha sozinho. Quando você tem alguém para dividir... Aí, ó. Olha, ótimo que vocês estejam dividindo a vergonha. Acho que é um bom passo, viu, gente? Mas o que você falou, Márcio, é o que a grande parte das pessoas passa, né? A barreira comportamental e psicológica. A gente pode ter técnica, a gente pode ter equipamento, os melhores equipamentos, mas a hora que você se vê, que você se enxerga, puxa vida, né? Olha, eu sou assim, eu falo assim, eu gesticulo desta forma. Até então, só os outros te viam, e agora você está se enxergando. E essa é a triste, real, né? gente. Esse espelho, eu gosto muito daquele aforismo, mega antigo, né? O conhece-te a ti mesmo, que ele nos provoca a nos olharmos mesmo, por inteiro, e às vezes a gente se assusta. Então, antigamente, se alguém que está nos ouvindo passou por isso, as pessoas falam, não, mas você falou aquilo, você deu a entender tal coisa, e a pessoa fala, não, mas eu não falei. Escuta, você não viu tua expressão quando você falava. Gente, a expressão facial e corporal, assim, mais de 60% do que a gente comunica está nesse gestual todo. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que está comunicando bem, assertivamente, está indo ao ponto. Não é complexo, né? É bem processo complexo. De comunicação. Isso. E você esteve na vida das pessoas, dentro da casa das pessoas por 16 anos, né? Como é que foi justamente essa gestão da sua vida particular, da sua vida profissional e justamente essa caminhada, disposição sua, né, Thaís? Márcio, eu fui aprendendo muito a lidar com essa questão do ser público, de ter uma imagem pública. E quando eu comecei, que foi no ano 2000, a gente não tinha essa situação de rede social, a gente não tinha essa invasão toda da vida privada, né? Então, o apresentador, ele era visto como uma pessoa distante,
né? Tava lá, apresentava o seu jornal e tal. Se sabia alguma coisa, se você quisesse falar, mas se não, não, né? E com o tempo, nós fomos obrigados a nos mostrarmos. Foi até uma exigência mesmo, uma demanda do próprio público com o advento da internet. Ah, legal, teve Teve. um clamor para Exatamente. Então, assim, e aí, quem é essa pessoa que está falando comigo todo dia que está entrando na minha casa? Né? Me conta mais. Então, não, foi muito interessante, porque então eu comecei lá naquele estilo Cid Moreira, olá, boa noite e tal, assim, né? Que, meu Deus, todo respeito ao trabalho do Cid, mas só como uma figura, né, para a gente entender. Então, eu comecei nessa época em que a gente seguia modelos, seguia padrões, a voz era muito treinada, os sotaques eram amenizados. Eu que sou do interior do estado, sou de Cascavel, eu falei interior. Perdeu eu geral. Falei, isso, meu Deus, então, o meu porteira, eu não podia falar isso. Né? Então, eu sou desta época. A questão da imagem, se você engordava um pouquinho, também já vinha uma cobrança. E aí chegou o momento em que os apresentadores começaram a usar camiseta e calça jeans no ar e apresentar de corpo inteiro. Gente, vocês não têm ideia da bagunça. Da bancada, né? Saiu da bancada e a gente começa então a mostrar o nosso corpo por inteiro, né? Então o apresentador começou a ter perna. A gente brinca, né? Então foi por isso que eu te digo, Márcio, que eu fui aprendendo a lidar. E o que me ajudou demais, e aí eu vou realmente falar da minha intimidade, foi a base que minha família me deu. Que legal. De sempre dizer, Thaís, você não é só isso, você não é só uma imagem, né? Então, assim, essa base para mim foi muito importante. Junto a isso, terapia. Terapia mesmo para eu me compreender, para eu aceitar o meu envelhecimento no vídeo, por exemplo. Que hoje, Del, é muito difícil para um profissional entender que daqui a um ano ele não vai estar com a mesma cara. É verdade. E o vídeo mostra isso, gente. Na real, eu brinco, é um grande exercício de humildade. Você se olhar e ver que ao longo do tempo você está mudando. E aí, meu filho, se você vê beleza em cada fase da vida, puxa, que bacana, ufa. Agora, se você não vê beleza nas diferentes fases da vida, você vai sofrer bastante. Nossa, que é o bom da vida, né? Mas eu fico pensando também como que é interessante essa conexão emocional, porque o teu próprio tom de voz nos remete, né? Porque as pessoas vão gravando muitos anos no ar. Então, assim, você falando, a gente cria uma imagem, a gente consegue imaginar a vinheta. E traz umas memórias afetivas, sensacional, né? O tom de voz da Thaís vem assim, parece que, né? Que legal, e você sabe que a voz é muito mais forte do que a imagem. Sim. É muito comum eu estar na feira, eu estar no supermercado, alguma coisa, eu passo batido, tranquilo, tô lá com meu moletom, com meu tênis e tal, porque ninguém imagina muito que você use, né, roupas pantufa, vamos lá, né? Mas a hora que você abre a boca, você me dava bom dia todo dia, legal, né? Então legal. Isso é muito gostoso, gente, né? A parte bacana que eu falo, se você tá com dificuldade para se expor, se você, assim, tá se olhando demais, tira o foco do teu umbigo, gente, e fala das tuas experiências, compartilha as tuas experiências, porque, gente, é genial quando você vê que palavra muda a vida de pessoas, reverbera na vida de pessoas. Então, isso te dá o maior prazer. Eu fico muito feliz quando falo, eu tenho saudade do seu bom dia, daí eu falo, bom dia, Paraná. Muito legal, cara. Isso até virou meio que também um modelo de negócio, né? Porque tem a galera que grava, não tem? Tipo, gravar chamadinha de caixa de voicemail, mandar, tipo... parabéns pra galera, tal, porque isso é um asset teu, né? Tua voz é uma marca, então é sensacional isso. É isso mesmo. Mas, ó, deixa eu só fazer a conexão, porque a Thaís, você tá aqui, Thaís, no terceiro episódio de uma série aqui que a gente meio que encadeou. A gente teve a Ana Camargo, que é o episódio que a galera deve estar assistindo essa semana que passou, que a gente tá gravando hoje, vai semana que vem, mas a Ana Paula, a gente fez um episódio react sobre o híbrido e remoto tal, e a Ana Paula falou uma coisa que você falou hoje e conectou com o que ela falou, ou seja, nesse frame
esse frame aqui carrega muita informação. Então ela falou, então agora é desculpa meio que esfarrapada a gente falar que a gente não tá face to face no vídeo, tem algumas coisas que se perdem, mas nesse frame tem muita coisa. E o último episódio foi com o Herculano, que ele tem uma empresa de reputação digital, onde ele ajuda executivos e empresas no social selling e human experience nas mídias sociais. Parabéns, Herculano. Muito legal. Reputação digital. Gente, como precisamos, né? E ele falou aqui das dificuldades que as pessoas têm de se expor na mídia. E é com escrita, com um post. E agora com você a gente está levando a barra, porque a gente está falando de vídeo. E vídeo, aí o negócio entorna mesmo, né? Dá um overview pra gente aí de como tá essa questão do vídeo hoje, porque esse é teu trabalho, acho que nos últimos anos, né? Isso. Adeildo, nos últimos anos eu tenho trabalhado, o carro-chefe da minha empresa hoje, que eu tenho uma empresa de comunicação, o carro-chefe dela é justamente o desenvolvimento de profissionais que até então se comunicavam na equipe, mas que hoje precisam fazer lives, né, estar com a equipe através de um notebook, de uma câmera de notebook. Gente, e live, eu não sei se vocês já pensaram nisso, quando um profissional é colocado para fazer uma live, ele está fazendo jornal ao vivo. O ao vivo, a gente até estava aqui conversando. Ao vivo, gente. Ao vivo, né? E assim, jornal ao vivo você não aprende a fazer da noite para o dia. E não é porque você tem uma larga experiência no mercado que quando você se olha e vai colocar essa experiência para fora que você vai tirar de letra. Poucos profissionais conseguem fazer isso. Agora, a boa notícia é o quê? Que comunicação, gente, é a habilidade. É muito mais habilidade do que talento. Então, a habilidade a gente desenvolve. Ensina, aprende, mas é preciso colocar a cara a tapa. Claro, com todos os cuidados, com todo o planejamento que a gente pode fazer de carreira e de comunicação, mas sim, você precisa experienciar isso, senão você não vai conseguir fazer nunca, né? E o mais difícil, reforço aqui de novo, é o se enxergar. É a tua autocrítica. Isso é o mais difícil, tá? E o que a gente tem visto hoje, Adeildo, respondendo a tua pergunta? Hoje, nos meus cursos, o que eu mais vejo é realmente a dificuldade de você ter coerência entre a tua vida real e a vida em cena. Porque é meio que normal você não ser natural, né? Não é assim? Tipo, quando liga, fala, tá gravando. Mas a exigência hoje é a naturalidade. Né? Os comunicadores que vão muito bem hoje, Del, você percebe a pessoa além do profissional. Você percebe como que esse cara, como que essa pessoa encara a vida, você percebe gente ali, entendeu? Então, não tem mais como a gente preparar um discurso lindo, bonito e super, né, certinho, se você não levar aquilo, porque você experiencia aquilo. Então, tem que ter humano falando, senão o robô faz para você. Eu sempre falo com meus alunos assim, tá, bacana esse teu roteiro aqui. Agora me diga, um robô poderia falar esse teu roteiro? Aí eu falei, então, traga mais de você. Então, a gente precisa humanizar os discursos, os speeches, inclusive os corporativos. A gente se identifica com gente, com ser humano. A gente não se identifica mais com aquele comunicador que está lá só passando, ditando algo. A gente quer diálogo, a gente quer conversa. Mas eles têm o medo, né? E até eles, eu me coloco aqui também. Acho que a gente tem o medo, e de repente até preconceito mesmo, porque a galera fala, não, mas eu vou ter que fazer dancinha do TikTok, né? Eu vou ter que virar um youtuber, né? Mas essa relação de técnica e naturalidade sem perder conteúdo, né? Ou sem perder a essência, tipo, o Herculano falou aqui, né, que, ou seja, tem um monte de executivo que tem muita história boa para contar, e ele não sabe como contar. A gente teve aqui a Paula também, ela falou, as mídias só são ruins porque você ainda não colocou teu conteúdo lá então, porque se você quer melhorar, coloque o teu lá. Exato. Mas é difícil, talvez, tem um pouco de etarismo, eu acho que nisso, né, porque o Herculano falou e é a dificuldade que a gente tem de aprender coisa nova, né? De quebrar paradigma. Porque a piazada nova tá nadando de braçada.
E nadando de braçada em termos, viu, Adeildo? Porque eu tomo muito cuidado quando a gente fala, nossa, olha só, né, a geração mais nova está fazendo e está acontecendo, mas muitos estão adoecendo. Esse é um ponto importantíssimo. Então, assim, veja, se eu tenho, meus filhos não são adolescentes ainda, mas eu tenho muito cuidado, assim, com eles e tento hoje orientar os pais também. Digam para os seus filhos que status, fama, felicidade não é todo dia, não enche barriga e não é disso que a gente tem que viver. É preciso dizer, é preciso falar, porque os adolescentes também criam aí uma expectativa de que eles podem falar tudo a qualquer momento, para qualquer pessoa. Veja, um princípio básico de um bom comunicador é a empatia. E se eu não tenho empatia, eu solto qualquer coisa que eu quiser. A gente vê os cancelamentos hoje, muitos deles, não todos, mas alguns são por quê? Porque profissionais ou jovens falaram o que lhes veio à mente sem pensar. Eu tenho que pensar que tem um público na minha frente. Eu tenho que pensar que tem um público que às vezes não tem a mesma educação que eu tenho, que não é da minha bolha. Eu tenho que falar com essas pessoas, senão eu vou ser só mais um comunicador do passado. Eu só quero falar sozinho, eu não quero dialogar. É diferente, gente. Mas aí o pessoal não se perde no excesso da naturalidade, então? Exato, se perde. Porque antes eu imagino que era poucos falando para muitos, agora é muitos falando para muitos. Uhum. E antes tinha um momento certo de eu falar, então eu vou lá, vou me expor e vou falar para um grande público. Agora as pessoas embarcaram a vida inteira no digital, então ela vai falando ao longo do dia dela e se expondo muitas vezes. Naturalmente, vem conteúdos que muitas vezes não estão preparados para serem expostos. E aí mistura tudo, né? É aí que eu entro, Del, o excesso de qualquer coisa é ruim, né? E, inclusive o excesso de naturalidade. Naturalidade é interessante hoje para o comunicador se ele também, aliado a isso, ele planeja algo. Porque, veja, o planejamento não é que vai te bitolar, que vai te enquadrar. Não, o planejamento é o pensamento de quem é o seu público. Para quem que eu estou falando? Com quem que eu estou falando? E se somos seres em construção, se somos seres em desenvolvimento, veja, eu não vou sempre saber falar sobre tudo e todos, dar opinião sobre tudo. Gente, a gente não precisa falar sobre tudo. Na internet a galera se acha na internet, necessidade. Ó, isso aqui, falei isso há pouco tempo até. Microfone, gente, dá um poder para a pessoa, né? Que ela acha que ela pode falar tudo como se ela estivesse na salinha da casa dela, tomando um vinho com o melhor amigo. E não é essa a realidade, gente. Não é essa a realidade, né? Então, se eu for pensar na minha comunicação enquanto carreira, se eu for pensar na produção de vídeos e uma longevidade da tua comunicação, eu digo, olhe com quem você está falando, né? Cuide dessa tal liberdade, que às vezes parece mais uma libertinagem, né? Eu falo o que eu quero, a hora que eu quero, tal, não tô nem aí. Poxa, se você não tá nem aí, desculpa, eu não quero te ouvir porque você não tá nem aí para mim, que sou teu público. Não, e palavras têm um poder absurdo, né? Gigantesco. Mas o que ganhou notoriedade foi justamente o jovem sendo mais informal, né? Sim. E aí a gente pega, naturalmente, no meio empresarial, naturalmente nós temos um certo zelo, porque eu não estou falando da pessoa física, eu estou representando uma organização quando eu me manifesto numa rede social de alguma forma, né? Principalmente nas redes sociais profissionais, como o LinkedIn, por exemplo. Então, qual que é esse equilíbrio aí, Thaís? Porque realmente, assim, você pega lá grandes youtubers, são pessoas que tinham zero produção, né? Era no quarto lá, com a cama desarrumada no fundo, falando, isso conectou com as pessoas. No outro lado, tem essa coisa engessada, corporativa, que não conecta mais, né? Como é que você tem trabalhado com os teus clientes esse equilíbrio? É muito bom quando a nossa história na vida real faz parte também da história da empresa. Quando eu me comprometo com valores da empresa, quando valores da empresa são condizentes com a minha vida. Quando a gente está falando desse tipo de profissional, Márcio, a coisa só vai. Agora vai ser muito difícil você comunicar algo da empresa e que você não concorda. Que não te reflete. Que não reflete nada da tua vida. Não me representa. Que não te representa.
puxa vida, aí é difícil ter uma... Não, é difícil não, é impossível ter uma comunicação com naturalidade, com eloquência. Né? Não tem coerência. O público capta rápido a falta de coerência. Capta muito, né? Dá para perceber que a pessoa não está confortável naquele lugar. Dá para perceber. E quando a gente fala da informalidade, isso é muito bacana, né? A maneira como a gente está conversando aqui hoje é informal, né? E eu vou te dizer, em 18 anos de jornalismo, eu nunca pude conversar dessa forma como a gente está conversando hoje, né? Sempre Eram outros script. tempos, sempre tinha uma, sabe? Não, vai começar assim, vai terminar assado e tal, veja bem, tarará. Então, se quebrou isso, e que bom que se quebrou. E aí, gente, para onde foi a responsabilidade da comunicação? Não é mais da empresa, é do profissional. A humanização, né? Que a gente É fala, a humanização, exatamente. Então, veja, se você falar hoje por uma grande empresa, claro, você está representando essa grande empresa, mas é o Márcio, é o Adeilton. Interessante, né? Eu fiquei pensando justamente nisso, que agora o foco justamente do marketing tem que ser o mesmo em termos de branding corporativo, mas cuidar do executivo de uma forma também de instrumentalizar ele para que ele possa realmente fazer essa comunicação com qualidade, porque se ele está ali cada vez mais sendo observado para eu avaliar uma oportunidade de emprego, vou olhar essa vida, vou dar um stalkeado aqui nesse executivo, porque vai ser meu líder, para ver se ele me representa também em termos de valores, e se tem essa dicotomia entre o que a empresa está falando, o que ele fala lá no negócio, e a vida pessoal, às vezes, dele, vai aparecer. Vai aparecer, gente. Hoje, 24 horas quase nós estamos sendo expostos, né? Mesmo os mais... low profile e tal, chega um momento que a própria empresa pede algo para você em termos de comunicação, não é? Então, veja, o que antes a comunicação interna fazia no mural da empresa, né? Isso, gente, não dá. Hoje o mural tem que falar, né? O mural tem que estar no vídeo. Essa comunicação tem que chegar até uma escala, né, de colaboradores. Imagina se eu tiver um comunicador bom, fazendo a gestão e realmente, assim, vivendo e falando sobre o que ele vive, isso chega no teu colaborador. No entanto, se for lá um speech bem bonitinho, mas que não é condizente com a realidade, a pessoa ouve por obrigação. Mas não entra, não fecha. Tem um consolo aí, talvez, me corrija se estiver errado, que é essa naturalidade abre a porta para aqueles executivos que não, ou profissionais de uma maneira geral. Nossa audiência aqui é bem eclética, tem muita gente de RH, então é legal a gente falar de desenvolvimento. Mesmo essa pessoa que tem dificuldade ou não tem tanta talento para falar, a naturalidade às vezes pode jogar a favor nesse caso, né? Que ele não precisa ser o Cid Moreira, ele não precisa ser o... Então tem esse lado, tipo... Ótimo. Muito bom, né? Vamos falar assim, tem alguma coisa boa. Isso é muito bom. Então sim, você pode ser o mineirinho, né? Você pode ser o cara do interior, você pode trazer suas vivências, ter o teu jeito de falar, ter os seus cacos, né? Então, sim, é verdade, Del. O comunicador de hoje, ele está se conectando com esse público porque o público sente que ele é parecido com ele, né? Então tem essa identificação. Então não, a gente não está mais dentro daquelas inúmeras regras que nós tínhamos no passado. Então aí tem um assunto legal que a gente só passou por cima com o Herculano, e que eu acho que essa é a tua especialidade, é que media training, no passado tinha o tal do media training, né? Isso é coisa bem do passado, né? Então, ainda tem, com respeito a quem faz, mas o media training, ele precisa buscar uma atualização, e já há profissionais que fazem isso, né, Del, de, assim, não dá para você enquadrar esse profissional e ensiná-lo a ser um personagem. Na minha visão, não dá mais para ser um personagem. Porque lá era para posição, não era para pessoa, né? Não era para pessoa. Então, vamos pegar, né, a área política, por exemplo. Gente... época de eleição, época de debate, então os políticos chegavam, né, na bancada do jornal,
Às vezes você fazia 3 vezes a mesma pergunta e o cara não respondia, mas não é porque ele não queria responder, é porque ele não estava ouvindo a tua pergunta, de tão treinado que ele era. de tão treinado que ele era. E daí, cara, aquela coisa se perdia o tempo, porque assim, você tem o tempo cravado, você tem que terminar aquela entrevista naquele tempo. Tá, passou, foi. Né? E dava vontade de chacoalhar. Ei, não, eu não falei do palanque, eu falei do posto de saúde, eu não falei do... Não, então é isso, era extremamente treinado, né? Então e ficava muito artificial. Então, isso hoje é passado, gente. E ninguém é presta passado. atenção, né? Porque Não, uma fala pasteurizada, que Total. você ouve assim, você não extrai nada no final da fala, né? Isso, você não leva nada, né? Você não lembra o que aquela pessoa falou, um dado que ela trouxe, nada. Então não é efetivo, não é efetivo. Hoje, o que eu faço, Del, né, que eu falo, eu realmente olho as características dessa pessoa. Quais são as marcas desta pessoa, e não é do profissional, né? Quais são as marcas dessa pessoa que vão fazer com que o público lembre dela? Que história, que trechos da sua vida são interessantes que você compartilhe? Porque isso que vai ficar na memória do público ou da sua equipe. Quando eu falo público, tá, gente? Não é público gigante, não. É o teu nicho, né? A galera que você está conversando todos os dias. Quais são essas marcas que você pode trazer? E aí a gente vai desde experiências da infância, experiências com família, experiências de troca, de mudança de carreira. O que você traz? Qual é o a mais? Porque, né, a gente não está falando sobre máquina. Máquinas são iguais, seres humanos não são iguais. Qual que é o nível falando sobre equilíbrio também, o lance da estética, né? Que assim, o quão... eu fugindo um pouco do meio corporativo e trazendo para o mundo do profissional que está ali com o seu celular e quer se comunicar, quer ser mais ativo na mídia, quer dar o seu recado, e o quanto que ele deve investir na estética para que a coisa fique... Porque não dá para ser largadão também, né? Tem que ter um... Vou dar um exemplo. Hoje eu fui gravar um vídeo, tem um curso que eu tô dando aí foi... Como ficar milionário, tá lançando agora? Tô lançando, um curso. Como ficar rico sem sair de casa. Não, brincadeiras à parte, eu fui lá, gravei, aí mandei na minha lista no WhatsApp, daí os amigos, né? Tem um amigo que mandou, olha só a tua cara, cara. Porque tem a capa, né? Daí pegou o frame, que eu tô com uma cara horrível lá. Então assim, tipo, você não cuidou com o frame que vai iniciar o vídeo, aí você já pode ir ruim. Aí tem o lance, tipo, enquadramento, iluminação e tal. Qual que é o limite? Como é que você trata isso com as pessoas que são mais, tipo, não tem apoio profissional para fazer isso? Eu tenho cuidado, né? Então, veja, se eu vou para o vídeo, e se eu tivesse face a face com você, como é que eu estaria? Eu teria um cuidado nessa apresentação. Eu acho que o extremo é muito ruim. Eu mudar o meu rosto por conta de vídeo é muito perigoso. Porque os filtros são muito perigoso. Né? Não só os filtros, as cirurgias, enfim, a pessoa tem um rosto triangular, ela fica com o rosto quadrado. Enfim, eu acho que tem que ter muito cuidado aí. Você se gosta, sim? Você quer isso para a tua vida todo dia, 24 horas? É dessa forma que você se enxerga, que você quer se ver? Ok, vá lá e faz a mudança. Mas eu vou te dizer, 90% das vezes, você vai continuar se olhando no vídeo e não se gostando. Então, Del, sim, a gente precisa ter um cuidado, vamos colocar uma roupa adequada, o meio é corporativo, poxa, como é que eu vou de pijama para aquela live, né? Posso até estar de pantufa ali, mas assim, se prepara para aquilo, isso é cuidado com a tua equipe também. Assim como eu preparo um roteiro, eu preparo um speech, eu também me preparo para aquilo. Agora, o que está te ferindo, o que está saindo da tua realidade, o que está custando demais para o teu bolso, não faz sentido. Que legal. Não faz sentido. Porque tem gente investindo, né? Como se fosse a saída. Del, quando a gente fala de vídeo, a gente está falando também de cenário. Veja, aqui vocês estão usando uma iluminação com cuidado, né? Vocês estão usando as câmeras que são boas. Então, vocês foram compondo um cenário que faz parte. Então, veja, eu não estou numa parede branca e grudada na parede. O vídeo, gente, ele é um papel, né?
Olha, agora essa é a parte da Isso. consultoria. Olha só, Vamos anotar. ele é um papel. Pedro e Thaís, vamos anotar agora aqui essa parte. Se eu não consultoria trabalho- gratuita. Isso. Se eu não trabalho com profundidade no vídeo, ele fica desinteressante ao olhar do público. Então, por isso que iluminação faz todo sentido. Gente, se vocês têm uma janela em casa, uma porta em casa, façam o vídeo de frente para essa janela. Luz natural é a melhor. Show. É a melhor que nós temos. Ah, não tem a luz natural? Poxa, trabalhe um pouquinho em iluminação, você já vai melhorar. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, mas eu tenho uma olheira e tal. Claro! Se a luz está incidindo em cima da tua cabeça, que a maioria das nossas lâmpadas são de cima para baixo, é óbvio, vai Que vai fazer aumentar, olha. a luz e vamos ficar aqui com aquele pescoço escuro. Então, gente, vídeo é jogo de luz, e aí é aprendizado, né? Vamos lá, é aprendizado. E tá Tá. acessível hoje, né, Thaís? Você vai no YouTube, Tá tem um super monte de acessível, tutorial, gente. dicas. Sim, enquadramento. Eu tenho enquadramento para cada conteúdo que eu tenho. Uhum. Se eu quero foco no comunicador, poxa, vou para o meio do quadro. Se eu quero foco na história, vou para o canto, deixa essa história rolar, falo de perfil Pô, para que não legal fique isso só aí. em mim. Tá anotando aí, tá anotando aí. Eu já tô. Tenho várias dicas, mas é isso. O vídeo é uma composição, gente. Então não é só a sua imagem, né? E aí, viu, Del, falando sobre tua careca, dá para passar um pozinho da Jo, ela né? sempre fala, Sem ela problema. Vai Porque- pegar no pé de novo. Toda vez ela fala. Gente, quando a iluminação bate no nosso rosto, né, aqui no nosso cabelo, brilha. Isso acontece com todo mundo. Então, o tal do pozinho facial é bem-vindo. Ou um papel, só para tirar aquela oleosidade que a gente tem, que também é natural. Tá? E isso fala um pouco do compromisso com o público, né? Porque nós aqui começamos, sabe, Thaís, de forma bem despretensiosa, né? Foi Sim. no nosso, faz menos de 3 meses. Então, quem for lá olhar nos primeiros vídeos, né? Nós fomos aprendendo ao longo do processo. E autodidatismo total, assim, câmera, áudio, iluminação, frames, edição. Agora a gente já tem uma mesa de corte ali, a gente faz... A produção tá se ali, preparando o pra pessoal ao ajuda vivo. pra caramba. Não, vocês Nossa, estão pro- profissa, gente. Muito Mas legal. sabe que nós cada episódio a gente pensa no público. O que nós queremos entregar de valor? Porque a gente não é monetizado aqui. O nosso profissionalmente é outra área. Sim. Aqui a gente está entregando um pouco daquilo que a gente acredita que gera valor para as pessoas em termos de conteúdo. Então, a cada vez que a gente vai produzir um episódio, a gente pensa, o que nós estamos entregando de qualidade? Tanto áudio, vídeo, já teve casos que tinha um zunido no fundo. Uhum. Aí, nós como beginner, né? Aí é o cabo do áudio que passou perto da eletricidade, teve um ruído, fica bzzz. Uhum. Olha, a gente atrasou para colocar no ar, mas por respeito àquela pessoa que nos prestigiou aqui com a sua presença, a gente pagou alguém que foi lá fazer um filtro no áudio para a gente colocar no ar. Então eu vejo que realmente tem esse equilíbrio e focar no que você quer entregar, né? E aquilo fala muito de como você é profissionalmente também, né? Claro. No zelo, no cuidado, no respeito, porque a gente nunca patrocinou, não monetizamos, então a gente vai crescendo Ainda organicamente. não, né, gente? Ainda Depois não. desse Fica aí a episódio, dica, depois desse fica aí a episódio, a gente dica. vai bombar, Veja. né, Deus? Gente, não tem problema a gente vender conteúdo, desde que seja Uhum. conteúdo de qualidade e que você fale para o seu público que ele está sendo vendido também. Se é trabalho, Transparência. e se a gente é transparente, qual o Sim. problema nisso? Tá todo mundo aqui trabalhando, né? Tá todo mundo lutando, sabe? E uma coisa interessante que eu percebi aqui na tua fala, né? Quando você falou, Thaís, nós começamos assim, começamos assado, fomos percebendo que o áudio precisava melhorar. Vocês estão ajustando no processo. É isso, gente. Não esperem vocês estar lindos, maravilhosos e perfeitos para o vídeo, né? Profissionais, principalmente os que têm muita experiência, a gente se exige demais. Não esperem. Vão fazendo e aprendendo no processo. O vídeo é muito sobre isso. Se eu não exercitar, não ver, vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma mania, uma fuga corporal minha, que é morder a boca, né? Então, em situações de pressão, eu não percebo quando eu vejo, eu tô comendo a minha mas boca. hoje você não fez nenhuma vez. Hoje não eu viu? tô à vontade, gente. Eu tô super à vontade, né? Mas, por exemplo, há transmissões que você faz ao vivo que às vezes você tá, né? Ou uma situação que tá acontecendo que não estava previsto. Enfim. Ruído, nego falando na cabeça. Só que isso, o que aconteceu, Adeudo? Eu já sei que eu faço isso. Eu já sei que eu tenho essa fuga corporal. A hora que eu começo a fazer, eu já, opa,
né? Respira, e daí tem os meus exercícios, que a respiração, ela é imprescindível, não só ao início, e só no início e no final, gente. A gente tem que respirar entre as frases, a gente precisa respirar no durante, senão você termina uma transmissão de 1 hora, parece que passou um trator em cima de você. Correu uma maratona. Né? Correu uma maratona. Por que o cansaço mental pegou tanto na pandemia, gente? A galera falando pra câmera, né? Falando para a câmera, não iam ao banheiro, deixaram de tomar o cafezinho e pararam de respirar, né? Gente, que ser humano que vive assim. Caramba, é verdade. É verdade. E aí o cansaço mental, o estresse e tudo que veio, ansiedade, gente, natural. Será que eu não tinha feito esse link ainda? Mas uma coisa que aconteceu, e eu vi isso acontecendo, é que no começo era a câmera aberta, né? E depois a galera foi fechando as câmeras, né? Até para dar um descanso. Então, se olhar por esse prisma, né? Eu acho que a gente tem que ser estratégico, né? O fechar a câmera, na minha visão, se você está propondo fazer uma reunião online, é ruim. Porque você não está usando todo o seu equipamento de comunicação que você tem, né? Agora, sim, você vai estar bem todo dia? Você vai estar super bem todo dia? Não, gente, não vai estar. Nem o jornalista que está diariamente nos jornais, ele vai bem todo dia, né? A gente só aprende a lidar com isso. Só. A gente aprende a levar a cacetada e seguir em frente. Muito bem. Cara, seja estratégico naquele projeto que você tem que defender, que você tem que estar super bem e tal. Faz a tua respiração, vai, pede um tempo antes, não liga uma reunião na outra. Hoje estão conectando uma reunião na outra. Isso é impossível, gente, de você estar bem, eloquente, natural, assertivo. Não tem como. Nem pessoas que lidam com comunicação todos os dias conseguem. Não, o desgaste é enorme. O desgaste quem não é natural, grande, né? Isso para quem é profissional, desgasta, imagine para quem não é, né? Então, mas eu queria voltar a puxar o papo para essa questão do vídeo como ferramenta de autoconhecimento. Eu acho isso muito legal, porque é algo que as pessoas têm hoje à disposição, hoje com celular, com qualidade das câmeras. Você põe um microfonezinho de lapela que você conecta no próprio celular, né, Thaís? Colocou aqui, você tem um áudio limpo, tripézinho, de frente para a janela, você já consegue transmitir uma mensagem, né? Uhum. Como é que você tem explorado, como é que você tem visto isso, assim? Porque a gente tem falado muito de autoconhecimento, naturalmente, aqui no Work for Soul, assim, os papos gira, caem no autoconhecimento como ferramenta de evolução, de crescimento, né? E agora, essa outra linha, né? De ter o vídeo como essa ferramenta. Como é que você explora isso? Alguns profissionais, quando estão no processo ali de se expor, alguns a gente chega à conclusão de que eles precisam de acompanhamento mesmo psicológico, né? Porque ou tem uma super imagem, e até então a pessoa não falava ainda, e quando ela começa a se expor, ela demonstra a sua insegurança, né? Então vamos lá, CEOs, e que não conseguem falar ainda. Então eles precisam deste tempo, apesar deles terem uma larga experiência. Uhum. Precisam desse tempo de aprendizado. Então, o acompanhamento psicológico para entender o que ocorreu, em que fase da tua vida ocorreu que você não quis mais falar e se expressar como você é. Por que isso está acontecendo? Então, eu realmente falo, vamos parar o nosso processo de aprendizado no vídeo e você vai fazer terapia agora, porque, né, não é a minha área, você precisa de um acompanhamento psicológico. E isso tem dado muito resultado, tá? Você aceitar que você precisa de ajuda. Esse é um ponto. De outro lado, eu vejo pessoas se descobrindo no vídeo. Quando elas começam a entender o poder que tem a palavra e que as suas histórias importam sim, e você não precisa ser o pica das galáxias, acabei de falar um palavrão aqui, mas é isso, você não precisa ser, né, super, que sim, você tem histórias a compartilhar, que o teu negócio, que o empreendimento que você está fazendo, essa tua nova experiência, que alguém vai aprender com isso. Incrível, Márcio, como isso dá força para esse profissional ir em frente. E aí, ele para de olhar só para a imagem dele. Ele se enxerga como um ser humano muito mais integral, que tem corpo, mente e espírito. Sabe? Então, isso eu tenho o maior prazer, assim, de ver profissionais, principalmente profissionais que estão começando, né, ou trocando, mudando de carreira,
se descobrindo através do vídeo e conseguindo clientes e conseguindo impactar pessoas, conseguindo novos negócios, porque eles resolveram falar, dizer quem são. Muitos negócios estão sendo fechados não somente pela experiência profissional, mas porque eu me identifico com você. Eu me identifico com a pessoa que está conversando comigo. Isso é muito legal. Isso é maravilhoso, gente. Isso o vídeo trouxe, e trouxe em escala, detalhe. Sim. Né, em escala. Ah, Thaís, mas tem gente que me critica. Fato. Paciência. Fato. Vai ter a crítica, vai ter crítica que vai, sim, te derrubar, que você vai falar, filho de uma mãe, não acredito que essa pessoa falou isso. Poxa, eu tô lutando com o meu produto, tô lutando com o meu negócio. Gente, tá? Tenho aí para vocês. Vai ter a crítica. Agora, de 50, 3 criticam. Os outros ou te ouvem e não falam nada e vão colocar as tuas palavras no dia a dia deles, e o outro grande tanto ali vai te dar o retorno muito positivo. E só permanece quem consegue lidar com essa crítica, senão você não permanece, Márcio, não tem como. Não tem como. Porque a gente se atém nos poucos que criticam negativamente, né? Tem 50 elogiando, mas 1 ou 2 que falam mal, a gente vai focar naquilo um pouco pelo nosso ego, né? Ferido. Muito. Mas ter hater já é bom, né? Significa que você já tá tendo audiência. nós não temos haters ainda, então a gente não tá bombando ainda. A gente vai festejar o dia que tiver hater. Mas e tem outro ponto interessante que eu vejo, que é a formação de tribos. Essa identificação com a pessoa vai formando pequenas tribos, e é um pouco da teoria da cauda longa, né? The long tail, que é mais antiga, mas que agora está cada vez mais forte, assim, que é um conteúdo que vai atingir, impactar poucas pessoas, mas ela gera uma conexão mais profunda e um engajamento maior. Uhum. E aí você consegue ter essa conexão mais forte. Antes não, antes era uma pessoa falando para muitos, mas com pouca conexão. Então essa estratégia de a gente falar a nossa verdade, nossos valores, aquilo que a gente acredita, né, sempre vai ter alguém que vai se conectar com os mesmos valores, e aí você começa a criar pequenas tribos, né? Isso. E é importante a gente ficar muito atento hoje, a quem realmente está engajado contigo, se você está conseguindo conversar com o seu público, né? E não cair na cilada de você querer ter um público fake. Né? Esse é bom, eu ia falar, né? Nem vou falar. eu mudar um pouquinho, mas indo nessa linha, Thaís, pô, você tem uma história muito bacana que você contou para mim uma vez, que é o lance da dança, né? Como é que a dança fez parte da tua vida e tal. Conta um pouco aí, que é bem legal essa Sim, parada. A dança foi a minha primeira manifestação em termos de comunicação, né? Onde eu conseguia falar. Eu sempre fui muito tímida, o meu perfil é introspectivo, diferentemente do que grande parte das pessoas pensa. Eu fui uma criança que eu me trancava no quarto, colocava disco, tá, gente? Se alguém não souber, depois eu traduzo. Disco, vinil na radiola, e eu dançava sozinha dentro desse quarto. Depois, com o tempo, com a ajuda dos meus pais, que me colocaram no balé clássico, eu fui conseguindo exercitar essa habilidade de me comunicar através do corpo, né? Mas foi um exercício. E quando eu chego no mercado, depois de toda uma faculdade, né, de uma universidade em que eu estudei né, que foi o jornalismo, em que eu estudei também para estar no vídeo, eu caio no mercado, só que eu não consigo falar com a câmera. A voz não sai. A voz não saía. Teu começo foi assim? Meu começo impressionante, foi... né, cara? Muito legal. Então, depois quantos anos isso? Eu tinha... Quantos anos eu tinha? Isso, na época. Eu tinha 22 anos. Que legal. Tá? E a primeira oportunidade de trabalho que surgiu foi para cobrir férias numa emissora da Globo lá na fronteira, só que era na reportagem. E você imagina só, que o meu TCC foi em rádio e impresso, justamente porque eu não queria aparecer no vídeo. Olha só. Né? Mas eu precisava de um emprego na época, e meu pai olhou para minha filha, vamos lá, corre trecho, vai ver se dá e tal, vai experimentar. Após 3 meses de experiência, a minha chefe na época olhou para mim e falou, a seguinte frase da minha vida.
Ô, loirinha, se você não falar, não vai rolar. Direto e reto. Porque assim, ó... Motivação. Motivacional, né? Mentoring. Ó, quem tá assistindo vai ver. Sabe o que eu fazia com o microfone quando eu tava na rua e eu percebia que tinha alguém me vendo, né? Você chegou com câmera na rua, todo mundo olha. Para. É óbvio, né? E tem os que ficam atrás. A hora que eu via, eu fazia isso aqui, ó. Eu quase engolia o microfone, gente. Então eu trazia o microfone para perto, assim, e ela falou: você tá engolindo o microfone, Thaís, pelo amor de Deus, né? Olha para essa câmera, encara essa câmera e vai, e tal. Bom, gente, mas apesar de eu ser introvertida, eu tinha uma coisa que eu tenho até hoje, que é uma garra muito grande quando eu tenho um objetivo. E aí eu busquei, né, na minha cabeça, na minha mente, qual é a chave que eu vou ligar, que eu ligo quando eu estou no palco dançando, e que eu danço e vai tudo bem, para que eu possa agora encarar essa câmera e falar para ela. E aí a primeira coisa que eu fiz foi descobrir que a câmera não é um equipamento. A câmera é uma pessoa. E que eu converso com uma pessoa. Eu estou conversando com você. Eu não estou vendo câmera na minha frente. Esse foi o primeiro exercício que na rua, como repórter, eu comecei a fazer. E aí eu consegui, aos poucos, ir soltando essa voz, através da fala também, e o gestual veio com mais naturalidade. Então foi um processo grande aí, mas Legal. Começou assim. Então a dança me ajudou demais, porque eu falava, puxa, eu já me comunico lá. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que trabalhar, né, na minha cabeça para que eu consiga passar por essa introspecção e conseguir falar. Então eu continuo tendo essa personalidade introspectiva, mas eu sei o que acionar, quando acionar estrategicamente. O Del, uma vez, a gente fez uma palestra junto, né, Del? Eu falei, ó, eu vou entrar na minha caverna agora, minutos antes. Preparação. Né, minutos antes da palestra, porque se eu não fizer isso, gente, eu não me sinto segura. Eu preciso entender, me ambientar naquele lugar em que eu estou ali, ver para onde que eu posso andar, sabe? E já enxergar as pessoas com quem eu vou falar. Que legal. Mas isso é interessante, porque muitas pessoas que possivelmente estão nos escutando agora têm esse mesmo perfil introspectivo. Sim. E acham que não nasceram por aquilo. Não nasceram também. Só que elas têm que decidir se elas querem treinar ou não, exercitar ou não. Mas é que é necessário, né? Como a gente estava falando da humanização no mercado de trabalho, e a Thaís falou aqui, sensacional, ou seja, o robô pode fazer para você, cada vez mais o robô pode fazer um monte de coisa. Vários postos de trabalho estão sendo substituídos por robô. Tudo que é sistematizado, já ninguém aguenta mais ouvir falar isso. Mas o outro lado é que agora é a chance dos humanos de serem humanos. E se a forma de se comunicar é a ferramenta que a gente tem que saber usar ela, querendo ou não. Então acho que fica o recado aí pra galera da nossa idade. O pessoal vai entender que é disco aqui. Eu acho que a gente tem um desafio de conectar a galera mais jovem, mas acho que ainda não tá rolando. Mas era o que tocava música na época, gente. Mas essa galera é que tem que estar conectada. Tem um efeito também, e eu vi isso acontecer com a galera terceira idade mesmo, que é uma autoestima que vem também, né, por estar na foto, por estar no vídeo. Eu vejo acontecendo com a minha mãe, as tias e tal. Sim. Tem esse lado bacana também de inclusão quando a pessoa perde o medo ou o preconceito daquilo que tá ali, né? Ou seja... Gente, hoje nós estamos vendo, né, youtubers, vamos falar comunicadores, porque tem tanto meio hoje, né? Tem o Instagram, tem o Facebook, enfim, comunicadores de todas as idades, se descobrindo, como você disse, a partir ali dos 60, dos 70 anos. Mas por quê, gente? Porque tem conteúdo. Gente, se você tem conteúdo, você tem experiência, compartilha isso, não deixa passar. Conteúdo entre quatro paredes, de que vale? De que vale? O vídeo nos dá essa possibilidade. Ah, Thaís, mas tem que, né, eu posso ter consequências ruins. Pode, mas você pode ter muitas consequências ótimas. Inclusive a autoestima, né? Inclusive de se olhar e enxergar, puxa, corri um trecho legal, hein? Olha que bacana, né? Agora, indo para o outro espectro, e esse assunto talvez seja mais polêmico e mais difícil de discutir, Thaís, mas vamos aproveitar a tua
presença aqui, que a gente falou dessa faixa lá, que é a faixa da terceira idade, da galera aqui, da nossa idade aqui, meião que precisa, mas e as crianças, hein? Exposição das crianças no vídeo. A gente teve um episódio super legal aqui com a Alcione falando de parentalidade, né? E ela brincou, até aquele episódio repercutiu muito, né? Que ela fala que ela preserva o máximo possível dos filhos com as telas. Muita gente começou a fazer isso, mas tem outro lado também que é hiperexposição de algumas crianças, né? Principalmente o jovem, que ainda está numa fase de autoafirmação, de aceitação na comunidade, e a gente vê os índices de depressão em jovem aumentando, né? Será que não é muito por isso também? Muito, muito. Então, assim, gente, vamos lá. Se adultos ainda não têm muita maturidade para lidar com a crítica que ela vai vir, né? Como eu falei agora há pouco, vocês imaginem a criança, a hora que ela se der conta de que não, ela não vai ser famosa para sempre, de que não, ela não vai ser feliz todos os dias porque ela aparece no YouTube, de que não, que ela não vai ser sempre chamada para todo tipo de entrevista ou de exposição. Essa é a realidade de um comunicador. Né? Há fases na nossa vida. Então, se o pai e a mãe não derem muito bem esse embasamento para essa criança, ela vai crescer e vai ficar doente. Então, hoje nós temos adolescentes tentando suicídio, se suicidando. Essa é a realidade, gente. Então, e adolescentes que às vezes só lidam com game, né? Detalhe. Yeah. Às vezes nem é fazer um vídeo e expor a sua opinião, tá? Mas por quê? Tem uma questão que é a ansiedade que você tem pela resposta do público, que às vezes não vem. Não é porque você fez um vídeo que a resposta vai vir na hora imediata e do jeito que você quer. Então, se eu não conto isso para essa criança, e se essa criança vive das 24 horas dela, 12 horas trabalhando para se expor, gente, desculpa, vocês estão tirando a infância desta pessoa, desse ser humano. A gente precisa mostrar o que é real. Né? Então é muito perigoso. Hoje as distorções de imagem que existem e que está sendo um problema muito, muito falado hoje, é muito real. A pessoa, ela se olha, ela não se enxerga mais. Definitivamente ela cria o personagem. Só que o personagem não vive 24 horas. É aí que tá, você não vive de personagem 24 horas. Nem adulto, nem criança, nem adolescente. Então é muito, a gente vê hoje, né, alguns... Vamos para o mundo da música. Quantos jovens, às vezes, que estouram, né, e de repente, puxa, o cara tá no alcoolismo, tá não sei aonde, ou tentou se matar e tal. É porque não consegue lidar com essa vida pública, gente. Falta de estofo e maturidade. Identificação, autoimagem. A autoimagem, e assim, sempre, olha, escutem isso que eu vou dizer para vocês. Quando a bajulação tiver demais, desconfie das pessoas que estão ao seu lado. A gente precisa ter amigo, ter familiares, ter pessoas que nos ajudem a voltar ao centro. Te colocam no chão. Tô falando, que nos coloquem. A gente precisa disso. E encarem a crítica dessas pessoas que você confia com naturalidade, né? Porque a gente precisa disso. Nem egão, nem eguinho, né? A gente tem que equilibrar esse ego o tempo todo. Isso é do ser humano. É óbvio que a Thaís gosta de receber elogio. Quem é que não gosta de receber elogio, gente? Só que se eu não entender que eu estou, sim, no lifelong learning, que eu sou um ser em aprendizado, eu vou achar que todo aquele bajulamento é verdade. E às vezes eu não vou sair mais daquilo. Aí isso vira doença. E qual que é o teu público hoje que mais tem procurado você? O teu curso é Você no Vídeo, né? É o Você no Vídeo, e o público maior é a partir ali dos 35 anos. Essa galera. Isso, até, enfim, dos 35 anos para cima. Uhum. Né? Justamente é o público que está precisando lidar com a exposição e que até então não precisava. E essa galera mais nova hoje, como é que você vê a preparação deles para esses aspectos, então? Tá falho, né? Não tem... Tá falho porque os pais também, ou responsáveis, também não estão ajudando, não estão dando a real. Gente, não pode se dizer para um adolescente que ele vai ficar milionário só fazendo vídeo. E se ele ficar,
tem que trazer ele para a casinha, para a vida real. Ele precisa da vida real. Não dá para ficar o tempo todo na tela, não dá. Hoje nós temos grupos de crianças que já não vão mais em eventos sociais ou de família porque precisam jogar em casa, porque tem hora para jogar. E veja, é muito legal a tecnologia, é dessa geração, mas se não tiver equilíbrio, para que pai e mãe vai conversar com essa criança, né? Veja. O caminho do meio, né? É o caminho do meio, sim, é o caminho do meio. Isso, com excesso de devices hoje, está cada vez mais difícil, porque onde a gente está, ou é um tablet, ou é um celular, ou é um computador, a gente está sempre exposto. Então, saber de se conectar, né? E se conectar com o real, com a natureza, com os familiares, com as pessoas, né? Até porque, Márcio, em algum momento, essa criança e esse adolescente que se relaciona somente online, ele vai precisar se relacionar face a face. E aí a comunicação desse profissional, como vai ser? Então, hoje nós temos crianças que não conversam, não conseguem conversar. Mas porque não estão treinando, não faz parte do dia a dia. Exato. Certo? Então, assim, você, né, que tem a tua empresa aqui de RH, gente, comunicação é essencial para todo profissional. Eu preciso me relacionar com o diferente, eu preciso conversar com as pessoas que não estão no meu mundo, que são, né, de mundos diferentes do meu. E aí, como é que faz? Se eu só me relaciono com a bolha que eu quero, na hora que eu quero, ou jogando? É uma distorção, né? Porque o jovem consome muita tecnologia, mas não usa dela a favor da transmissão das ideias, e sim ela consome muito, mas transmite pouco, então eles geram pouco conteúdo, a maioria das pessoas só consome conteúdo, né? Ela não gera conteúdo, e aí na hora de realmente usar a capacidade de comunicação para interagir com o outro, no trabalho em equipe, de vender uma ideia, por exemplo, a pessoa trava. E como que isso, esse skill hoje é valorizado, essa saúde emocional, a pessoa está inteira, se descobrindo os pontos frágeis, as dificuldades que ela tem, como eu contornar, como encadear as ideias para vender um projeto. Né? E sabe um ponto positivo que eu vejo hoje nas escolas, talvez não na maioria delas, mas várias escolas, diferentemente da nossa época, eles não colocam mais somente os alunos que sabem falar melhor para apresentar um projeto. Não, são todos os alunos. Isso é verdade. Eu decidi, certa vez, em mudar os meus filhos de escola, porque eu cheguei numa feira de ciências e havia uma criança com dificuldade de fala explicando o que era uma compostagem. Eu achei genial. E aquela criança, Márcio e Del, explicava com todo o gestual dela, e orgulhoso de estar ali, de estar fazendo aquilo. Eu falei, é isso que eu quero para os meus filhos. Que show, que bacana. Porque, vamos lá, qual que é o comunicador de hoje? Não é o cara que fala quadradinho, é o cara que mostra quem ele é, com as dificuldades, as qualidades que ele tem, né? Mas ele vai, ele se expõe, ele tenta defender a ideia dele, ele coloca a sua opinião. E o mais importante que a gente está perdendo, né? Conseguir ouvir a opinião do diferente. Isso é importantíssimo. E usa todo o recurso disponível, que hoje é repleto, para melhorar a sua vida, sua carreira, seus negócios, né? Tem alguma... como é que você está vendo o viés de educação para consumo de mídia? Como é que isso está hoje? A gente não está nem engatinhando ainda, né? É urgente, mais do que urgente, a gente ter essa educação para consumo de mídia, porque, de novo, a responsabilidade está na gente, não está mais. A empresa manda que eu veja, eu preciso estar atualizado. Não, veja, não. Né? O que você vai consumir? Qual que é a tua playlist diária? A gente precisa, saber que não dá para ficar o dia inteiro só ouvindo a notícia sensacionalista, porque sim, isso vai impactar você, né? Então vamos lá, vamos se educar. Eu faço playlist de música e eu não faço playlist do que eu ouço, dos comentaristas que eu ouço, das pessoas que vêm e impactam na minha vida. Sejamos mais cuidadosos com a gente, porque palavra sim mexe com a gente. Mexe com a gente, mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso mental. Então, de novo, grupos de WhatsApp, se o teu grupo de WhatsApp só fala da direita ou só fala da esquerda, presta atenção. Se as suas redes sociais só têm divulgação
de direita ou só de esquerda, presta atenção, porque o mundo não é só direita ou só esquerda, não é a sua bolha, o mundo não é isso. Tá? Saindo da parte política, vamos lá, o mundo não é só tragédia e corrupção, e essa é a minha maior crítica para os jornais desde sempre, o Del sabe disso, né? Gente, qual é o equilíbrio? Eu preciso falar também de solução do cara que deu certo, do cara que está lutando todo dia, que é um inventor, que é um criador, do empreendedor. Eu preciso mostrar isso, isso também é espelho da nossa sociedade. Total. Sim. Interessante, porque você viveu isso diariamente por anos. Diariamente. Né? E eu sempre falo que o jornal, o que é a impressão que eu tenho, assim? Ele é o extrato do que passou no mundo de pior, assim. Pegam os piores questões e compilam em 40 minutos, 1 hora de jornal e jogam para dentro da casa das pessoas. Porque vende, né? Então a gente fica pensando hoje nessa inversão. Hoje as pessoas vão atrás do conhecimento, da informação, de acordo com a sua necessidade. Então eu vou inventariar lá e selecionar aquilo que me interessa. Antigamente, aquilo vinha num jornal, assim, de ponta a ponta, e as informações meio que desconexas, sem um encadeamento, e geralmente um extrato do que aconteceu de ruim no mundo, né? Então, tá acontecendo tanta coisa boa, mas o jornal muitas vezes tem que vender, né? Então, vendia. Perceba hoje o tanto de pessoas que já não conseguem mais assistir diariamente um jornal. Sim. Tá? TV aberta de uma maneira TV geral. aberta de uma maneira geral. Mas agora a TV aberta começa a acordar para isso. Então essa é uma fórmula que não dá mais certo. E isso, viu, Márcio e Adeildo, a gente estudava na faculdade. O que era notícia? Notícia é algo que é raro, que é diferente. Gente, desculpa, do jeito que tá, não tem mais... O conceito não é mais esse. O conceito não é mais esse. Não é mais. Hoje, para mim, Thaís, o que eu vejo que é conteúdo para o meu público? O que ele tem de necessidade. Uhum. E às vezes a necessidade não é o que ele quer ouvir. Uhum. Às vezes a necessidade não é mostrar que 5 foram baleados na minha rua hoje. Não agrega na vida dele em nada. Né? Se não vai... E detalhe, vem a notícia dos 5 baleados e só essa informação. Não tem aprofundamento da história. Não. É só a manchete. Não tem o contexto. Hoje se consome manchete, não se consome mais notícia, porque notícia é diferente, gente. Tá? Então, se você está vendo lá algum veículo, vamos para o impresso, só aquelas manchetes sensacionalistas, nem entra. Nem entra no... Porque o texto, se o texto é vazio, gente, se não tem informação checada, se não foi ver qual que era a história, para que eu vou ler isso? Que utilidade tem? E entrando numa polêmica também, né? A questão de jornalismo e opinião. Como misturou isso hoje? Então se coloca muitas vezes a notícia já permeada de opinião, como se fosse a notícia. A informação. Não. E na verdade não, é uma parte notícia e uma parte opinião. E isso está chegando... O que é ruim extremo, disso? né? Eu vou falar para você o que é bom e o que é ruim. O que é ruim disso? Se eu não tenho um público que é educado para consumir mídia, para entender a diferença entre opinião e fato, aí isso é muito ruim. Agora, quando eu tenho os veículos colocando, né, isso é uma opinião do comentarista, como muitos veículos já colocam. Opinião da editoria. É opinião. Aí você vai ouvir e tomara que você, público, entenda que isso não é um fato. Mas aí é honesto. É uma análise, mas aí é honesto. Aí eu realmente não vejo problema. Agora, se você confunde as coisas, né, então, gente, saibam o que é fato. Fato, olha lá, 5 pessoas trabalham aqui no Work for Soul. Isso é um fato. As 5 pessoas que trabalham no Work for Soul, puxa, elas são extremamente capazes e hoje estão fazendo... O capazes já é uma opinião minha. Isso é opinião? Então a gente precisa saber diferenciar fato de opinião. Vamos inverter um pouco, até porque a gente foi para essa. Eu acho que o resumo disso aí pode ser quanto é aquele adágio, né? Lixo entra, lixo sai. Não tem como você fazer coisa boa com ingrediente ruim. Isso. Então acho que tem que começar a melhorar os ingredientes. Mas indo para o outro lado, o outro extremo disso, Thaís, tem uma pergunta que a gente faz aqui, né, para conectar com o objetivo do Work for Soul, que é a alma, né? E vocês, comunicadores, vocês são parabólicas, né? Então, assim, vocês estão sempre conectados. Eu acho que isso aumentou na minha visão, depois você me corrija, mas eu acho que aumentou a partir do momento que você deixou um grande veículo e começou a fazer tudo por você, que você se transformou
na que fala, na que produz, na que cuida da iluminação, né? Você produz isso. Então, acho que o teu raio de parabólica aumentou. E a pergunta que a gente faz é, o que te enriquece a alma? A Thaís hoje, né? No que você está vivendo, o teu modelo de trabalho, a tua relação com o mundo, com a profissão. O que te alimenta a alma hoje? São duas coisas, basicamente falando, que é quando eu me conecto à minha essência e a algo maior do que eu. Na observação das pessoas e no silêncio. Para eu falar e escolher e entender o que eu preciso falar para esse meu público, eu preciso silenciar. Se eu ficar só atendendo às demandas do mundo e a tanta falação que tem por aí, eu vou deixar de me ouvir. Então, para eu ouvir a minha essência, eu preciso observar bastante, silenciar bastante. Dentro desse processo, indo para a prática, quando eu danço ou quando eu medito, é quando eu me conecto realmente ao que há de mais valor, quando eu lembro de onde eu venho, por que eu estou aqui, qual que é a minha missão de vida e por que eu falo, por que eu resolvi encarar o vídeo, encarar a câmera. Sabe? Então, é isso, gente. Pô, obrigado, Thaís. Pô, que legal ter você aqui. Obrigado pela tua generosidade. Mas não dá pra falar mais? Muito legal. Passou rapidão, passou, né? Cara. Passou rapidão. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a vocês. Eu fico muito, muito feliz de ver esse espaço. Que pena que o público não consegue ver tudo, né? Os bastidores é a melhor coisa que tem. Bastidor de vídeo é a melhor coisa que tem. Por quê? Tem gente cuidando do conteúdo na nossa frente, tem um cuidado todo aqui para que você compreenda esse conteúdo de qualidade. Então é muito sobre isso, gente, né? Então parabéns e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Me convidem mais quando for necessário. Opa. Tá bom? Estamos aí. Nós agradecemos os teus insights e uma parte de consultoria gratuita que nós tivemos. Né? E quem quiser consultoria de verdade, participar dos teus treinamentos, te conectar, como é que faz, Thaís? Tá legal. Vou passar o meu WhatsApp, que é o 41-98851-2012, 98851-2012. Ou então pelo Instagram, @ThaísBeleze. Tá bom? Muito legal. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aqui, seus contatos. A gente ficou muito feliz porque realmente nosso processo aqui é de aprendizagem e cada convidado, cada episódio, nós aprendemos e crescemos um pouco e a gente acha que leva valor também e um pouco de insight para quem nos escuta, quem nos assiste. E hoje, com certeza, as pessoas saíram maiores do que entraram nesse episódio. Obrigadão mesmo. Viu? Obrigada, gente. Grande beijo para vocês aí, viu? Muito bom. E se você ficou até agora no vídeo, vem sempre aqui no nosso pedido, gente. Você estaria até agora, mais de 1 hora conosco. Deixe seu like, se inscreva no canal. Nós estamos sempre disponíveis aqui nas redes sociais, minha e do Adeildo. Então, venha, se inscreva, nos siga nas redes sociais e até o próximo episódio. E se liga que a gente tá indo pro ao vivo, né? Que a gente tá fazendo teste, Opa! aprendendo pra ir pro ao vivo. Quero estar nesse ao vivo, Aí, hein? Eu vou ficar mais seguro se a Thaís estiver aqui no ao vivo. No nosso ciclo de aprendizagem, a gente está ganhando experiência e nos fortalecendo para chegar na produção já no ao vivo, transmitir direto no YouTube, e aí já sai editado, porque hoje vai para edição, aí sai na outra semana que vai para o ar. Então a gente vem ganhando aí segurança no vídeo, no áudio aí para conseguir. E também a gente vai conseguir interagir com a galera. Obrigado também que o pessoal está interagindo, mas a interação ainda não foi tão porque ela tá assíncrona, né? Isso. A gente acredita que no live vai aumentar. Nós vamos chegar lá. Falando em interação, então deixe seus comentários. O que você acha desse conteúdo de hoje? Se você acha que fez sentido, o que você já trouxe para sua vida de vídeo, de áudio, de comunicação, compartilhe um pouco com a gente fica muito feliz com as interações aqui no nosso Work for Soul. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau.